A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Compartilho com você uma porção da rica e poderosa Palavra de Deus que encontra-se em Hebreus capítulo 13, verso 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O título da nossa reflexão é Jesus Cristo, a minha razão de viver. Em Mateus 12, 34, na parte B, diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. Então eu quero falar com você nesse dia justamente do que está cheio o meu coração. O meu coração está cheio de júbilo, de alegria, de gratidão por Jesus Cristo fazer parte da minha vida. Jesus Cristo, ele não mudou. O texto está muito claro. O texto está dizendo que ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e para todo sempre ele será. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo veio a este mundo com uma missão. O Senhor, o nosso Deus, deu uma missão a Jesus Cristo. Jesus Cristo foi aquele que foi enviado por Deus para que pudesse se entregar por nós como sacrifício vivo, para que nós pudéssemos ter acesso ao coração do Pai e termos acesso também por meio de Jesus à vida eterna. Sabemos que isso não foi fácil. Sabemos que Jesus Cristo pagou um alto preço. Jesus Cristo passou por momentos tão difíceis nesta terra. Enfrentou a morte por mim e por você. E o diferencial de tudo isso é que ele venceu a morte por mim e por você. Jesus Cristo, com esta atitude de amor, se entregando por nós e depois ressuscitando e prometendo que nos enviaria o Espírito Santo assim que ele subisse, ele cumpriu com tudo o que ele recebeu de missão nesta terra. E com todas as suas promessas, ele cumpriu. E eu abro um parênteses aqui para você que está me ouvindo. Jesus Cristo tem promessas para a sua vida. Como eu li no versículo 8 de Hebreus 13, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Ele tem promessas para a minha vida e para a sua vida. E para que essas promessas elas sejam cumpridas, depende da gente. Depende de mim e de você, de estarmos no centro da vontade dele, de entendermos o que ele quer para as nossas vidas, porque ele não muda. Ele é o mesmo. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Tudo que o Senhor Jesus Cristo prometeu, ele cumpriu. E ele está disposto hoje a cumprir na sua vida aquilo que ele tem como promessa. Mas para que isso ocorra, você tem que reconhecê-lo como o Senhor da sua vida. Porque as promessas só se cumprirão na medida em que você entender que ele é Senhor e ele está disponível para lhe abençoar. O Senhor Jesus, o título dessa reflexão é a minha razão de viver, porque isso é verdade na minha vida. Se não fosse Jesus na minha vida me resgatando, me salvando de uma vida de pecado, se ele não tivesse me tirado de laços, se não fosse Jesus Cristo na minha vida, se não fosse ele se manifestar a mim por meio da sua palavra, se não fosse Jesus Cristo se manifestar a mim por meio do seu amor, eu não estaria aqui. Jesus Cristo, assim como ele fez com aqueles discípulos no caminho de Emaús, que estavam tristes porque Jesus Cristo havia sido morto e crucificado, Jesus Cristo, em um dado momento, começou a se apresentar para aqueles discípulos. E aqueles discípulos não conseguiam enxergar que Jesus Cristo estava ao lado deles. A tristeza era tão grande que ofuscou, que apresentou
esses discípulos apresentaram uma certa cegueira espiritual e até física, posso dizer, porque eles não conseguiram enxergar Jesus Cristo que estava com eles há pouco tempo atrás. Mas o Senhor Jesus Cristo é tão misericordioso que começou a se apresentar, começou a falar. Fato é que em determinado momento eles não conseguiam entender que aquela voz era tão boa que estava aquecendo algo neles, trazendo uma esperança que eles não tinham. E até quando o Senhor Jesus partiu o pão, eles reconheceram Jesus. E Jesus Cristo tirou as vendas dos olhos desses discípulos. E foi assim na minha vida e tem sido assim na minha vida. Jesus Cristo é a minha razão de viver. Jesus Cristo fez comigo o mesmo, Ele tirou todas as vendas dos meus olhos, me fez enxergar os planos que Ele tinha para a minha vida, me fez enxergar o amor que Ele tem por mim, me fez enxergar os erros, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele exorta. Eu vejo muitas pessoas falando que Jesus é amor, que Deus é amor. Eu não tenho dúvidas disso. Mas o amor de Cristo é um amor que quer o nosso bem. E como um pai, ele exorta, e às vezes a exortação é dura. Ele mostra o erro, ele aponta dentro de nós o que precisa melhorar. E isso às vezes constrange as pessoas, porque ele chama a atenção aquilo que é pecado, aquilo que é erro na nossa vida. E o Senhor Jesus Cristo, como eu disse, a minha razão de viver, fez isso na minha vida, transformou a minha vida, transformou a minha família e continua transformando as áreas que precisam ser transformadas na minha vida. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Jesus é o mesmo que curou o cego Bartimeu. Jesus Cristo é o mesmo que curou a mulher do fluxo de sangue. Ou seja, se Ele curou ontem, Ele continua curando hoje. Mas para que isso ocorra, eu tenho que ter fé que Ele pode curar da mesma forma como Ele curou no passado, porque a palavra diz isso. Se Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, o que Ele fez ontem, Ele vai fazer hoje e vai fazer para sempre, no futuro. Porque Deus, Jesus Cristo, Ele tem todo o poder para curar, para salvar. Foi isso que aconteceu na vida do cego Bartimeu e da mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue. Jesus Cristo, Ele é o mesmo que ensinou o povo a orar, ensinou os discípulos a forma correta de doar, de abençoar outras vidas, de jejuar. Jesus Cristo continua hoje ensinando a mim e a você a importância de amarmos ao próximo. Jesus Cristo continua nos ensinando hoje e vai nos ensinar no futuro a importância de orarmos e como orarmos. Ele continua dizendo: você quer ter comunhão comigo? Ore mais. Você quer ter unção sobre a sua vida? Busque mais, jejue mais. Você quer ter conhecimento acerca da minha palavra? Busque mais a palavra, medite mais na palavra. Jesus Cristo é o mesmo que transformou a vida de Paulo. Era Saulo e transformou inclusive o nome, passou a ser Paulo. Saulo era um perseguidor, era um homem que perseguia aqueles que professavam Cristo na sua vida. A transformação, o encontro que Paulo teve no caminho de Damasco transformou a vida deste homem, e Jesus Cristo é o mesmo que continua transformando vidas, transformou a minha vida, transformou a vida dos meus familiares e continua hoje transformando vidas, e pode transformar a sua vida, pode transformar a vida daqueles que você olha e fala assim: esse não tem solução. Tem, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo foi o mesmo que ensinou que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo continua hoje ensinando isso para mim e para você. Olha,
Não fique buscando a minha presença em outros caminhos, porque eu sou o caminho. Não existe outro caminho que vai lhe conduzir a uma vida transformada, que vai lhe conduzir à salvação eterna. É só Jesus. Jesus é o mesmo. Ele ensinou isso no passado e continua ensinando hoje. Ele está dizendo que ele é a verdade, não é uma verdade. A verdade não é relativa. A verdade se chama Jesus Cristo. E ele é a vida. Não é uma vida, é a vida. E ele veio a este mundo para nos dar vida em abundância, mas a vida maior, a vida, vamos dizer assim, a parte mais importante quando nós falamos da temática vida, é a vida eterna, que Jesus Cristo veio e nos ensinou que Ele veio para nos dar essa vida eterna em Cristo Jesus, vida eterna nele mesmo. Jesus Cristo não mudou, caro ouvinte. Jesus Cristo veio, é o mesmo que veio para ensinar as boas novas de salvação, trazer uma novidade de vida. Tudo isso Jesus Cristo fez ontem, faz hoje e fará no futuro. Jesus Cristo é a minha razão de viver. Se eu estou de pé, se eu estou fazendo esse áudio e você está me ouvindo, a honra e a glória é para Ele, porque Ele me salvou. Jesus Cristo, ao longo da minha vida, ao longo da minha adolescência, da minha juventude e agora na fase adulta, é quem tem me sustentado, é quem tem me ajudado a caminhar, é quem tem me levantado nas minhas dificuldades, nas minhas lutas, é quem tem me dado vitória. Jesus Cristo está à direita de Deus Pai intercedendo por mim. Então, todas as vezes que eu estou precisando, estou me sentindo um tanto quanto fraco, eu chego e oro ao meu Senhor Jesus, que está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele intercede por mim e Ele me concede a força que eu preciso para caminhar. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor tem nos livrado das aflições. No mundo nós teríamos aflições e o Senhor Jesus Cristo não nos negou, mas Ele venceu o mundo por mim, por você. Jesus Cristo é a minha razão de viver. Se eu estou caminhando nesta terra, se estou indo rumo a Canaã celestial, é porque Jesus Cristo é a minha razão de viver. Jesus Cristo sendo a minha razão de viver, é o que me impulsiona a buscá-lo, é que me impulsiona a ser um pai melhor, a ser um filho melhor, a ser um marido melhor, a ser um profissional melhor, a ser um servo melhor. Porque Jesus Cristo é a minha razão de viver. E o que me dá essa força, o que me dá essa certeza, o que me traz essa convicção, é o que eu li aqui em Hebreus 13:8. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele está vivo. E no momento em que eu entendo isso, entendo que Ele é o único caminho que me faz vencer os obstáculos da vida, que me faz chegar à eternidade por meio dEle, isso faz com que minha vida tenha sentido. Eu vi um certo cantor que não está mais cantando, resolveu não mais cantar música secular. Ele, na sua última apresentação, ele disse o seguinte, que eu achei muito interessante e compartilho com você. Um jovem de 24 anos, na cidade de São Paulo, fez a sua última apresentação no estádio do Canindé, um estádio da Portuguesa, um time de futebol de São Paulo. Ele disse o seguinte, pessoal, essa é minha última apresentação profissional. Eu cantando música secular. Eu alcancei com 24 anos tudo o que a vida poderia me oferecer. Fama, eu alcancei bens materiais, bens financeiros. Porém, o vazio que existia em mim, nada disso preencheu. E eu encontrei Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele preencheu este vazio que estava na minha vida. E esse testemunho deste jovem faz com que esta palavra que eu acabei de ler, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, ele preencheu o vazio do coração desse jovem que tinha um vazio. Ali, Jesus Cristo é que preenche esse vazio. De repente você está vivendo um vazio
na sua vida, entenda que Jesus Cristo é o único capaz de preencher esse vazio que está na sua alma, na sua vida, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Jesus Cristo é a minha razão de viver, e que Ele seja a sua razão de viver, e que você busque a presença dEle em todos os momentos da sua vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.